Vamos ver um pouquinho dos bastidores aqui de como é que eu faço a parte da edição de uma copy, a edição de uma oferta. O primeiro momento de você criar uma carta de vendas é o momento que você vai lá e beleza, você escreve, você estrutura, tem uma estrutura para você seguir, não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo especificamente, mas eu quero falar da parte da edição. Então geralmente eu vou lá e escrevo, tenho uma ideia central, elenco as objeções, distribuo, vou trabalhando o texto, mas depois eu vou trabalhar na leitura, em simplificar esse texto. E eu uso essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta onde eu colo meu texto e eu vou vendo quais são os elementos que eu preciso melhorar. E aqui, ó, eu vou ter sentenças que ele vai colocar como difíceis de serem lidas e algumas muito difíceis de serem lidas. E aqui eu já comecei a fazer uma edição, mas eu parei aqui para gravar. Então, basicamente, são frases que ficaram longas demais, ficaram uma mensagem muito completa. Então, por exemplo, antes aqui, eu vou até voltar mais um pouquinho para você ver como é que estava. Eu parei a edição aqui porque eu achei interessante mostrar para você. Então, olha só, o texto começa assim. Esse texto é original dessa página de vendas aqui, ó, desse texto de vendas que é da minha mentoria online. É um texto bem extenso. Então, eu vou lá, escrevo, e depois eu vou lá e começo a fazer esse ajuste fino. Então, o texto começa assim, ó. Caro amigo, cara amiga, nos últimos anos eu participei diretamente de campanhas online que geraram um montante de mais de 35 milhões de reais. Então, tem algumas palavras aqui que elas são desnecessárias. Então, por exemplo, eu participei já implica que foi diretamente. Então eu não preciso desse diretamente. Eu quis dar uma ênfase, mas no momento da escrita, agora da revisão, eu vejo que não é tão necessário. Então eu tiro essa palavra diretamente e fica mais fácil. Nos últimos 7 anos, eu participei de campanhas online que geraram um montante de mais de 35 milhões de reais. Então só tirar a palavra diretamente, eu já deixei a frase mais fácil de ser lida e mais direta. Nos últimos 7 anos, eu participei diretamente de campanhas online que geraram um montante de mais de 35 milhões de reais. Quando eu tiro diretamente, já fica mais fácil. Nos últimos 7 anos, eu participei de campanhas online que geraram um montante de mais de 35 milhões de reais. E aí vem, ó, essa frase que tá apresentada aqui como muito difícil de ser lida. Então, ó, mas apesar desse número ser impressionante, eu preciso confessar que tudo que eu fiz para gerar essas vendas e tudo que eu continuo fazendo são coisas extremamente simples. Você vê que não tá tão difícil assim, tanto que a grade aqui do texto tá boa. Mas eu posso simplificar. Então eu posso tirar esse mas, não precisa. Então eu posso deixar só ênfase, ó. Apesar desse número, eu não preciso eu mesmo dizer que isso é impressionante. Eu posso deixar a pessoa ver como é impressionante. Apesar desse número, e eu posso colocar, apesar desse número, eu preciso confessar que tudo que eu fiz para gerar essas vendas e tudo que eu continuo fazendo são coisas extremamente simples. Aí eu vou lá, relevo isso aqui. Como é que eu posso falar a mesma coisa de uma maneira diferente? Então eu vou apagar isso aqui, ó. Apesar desse número, eu preciso confessar que eu não fiz nada muito complicado. Então agora eu diminuí bastante como que estava. Então ficou, apesar desse número, eu preciso confessar que eu não fiz nada de muito complicado. Nos últimos 7 anos, eu participei de campanhas online que geraram um montante de mais de 35 milhões de reais. Apesar desse número, eu preciso confessar que eu não fiz nada de muito complicado. Ponto. Percebe como eu enxuguei o texto, tirei palavras desnecessárias, tirei frases desnecessárias, então eu começo a otimizar o conteúdo dessa maneira. Então, ó, durante 30 dias, eu vou acompanhar... e aqui tá, eu já tinha tirado... Durante 30 dias, eu vou te acompanhar um grupo de aproximadamente 15 empresários e compartilhar os bastidores completos de como eu vendo todos os dias. Então, vamos lá. Essa frase aqui está caracterizada como difícil, muito difícil de ler. Então, aqui, ó, eu preciso de... Eu posso tirar aproximadamente. Então, durante 30 dias, eu vou te acompanhar em um grupo de 15 empresários e compartilhar os bastidores completos de como eu vendo todos os dias. Ó, já ficou mais fácil de ler do que muito difícil. Então, eu posso... em alguns casos, não precisa ser tão específico, até porque é aproximadamente. Então, eu não quero dar a informação agora que são 15 pessoas. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Durante 30 dias, eu vou te acompanhar em um pequeno grupo. Ponto. Ó, já melhorei aqui a frase. Agora eu preciso dar um outro sentido, tá? Aqui eu posso dar um enter. Nesse grupo, eu vou compartilhar os bastidores completos de como eu vendo todos os dias. Ponto. Não somente os meus produtos, mas de centenas de outros empresários que são acompanhados por mim. Ponto. Quando você tiver a oportunidade de ver esse método de perto, provavelmente você irá pensar, tem certeza que é somente isso? Então eu posso tirar essa oportunidade. Eu posso colocar o seguinte, ó. Quando
você ver esse método de perto, provavelmente irá pensar: tem certeza que é somente isso? Você percebe como a copy estava ok, mas eu estou melhorando agora a leitura, a leveza do texto, deixando o texto mais enxuto, tirando coisas desnecessárias. Então é um segundo momento que eu vou fazer isso. Algumas pessoas do nosso mercado me chamam de mestre. Eu até fico feliz em ser chamado de mestre. Mas a verdade é que eu não tenho nada diferente do que a grande maioria dos profissionais de marketing. Então essa frase aqui, ó, tá uma sentença, é a última dessa aqui, que está colocando que é um texto difícil de ser lido. Então aqui, em alguns casos, eu vou analisar não somente se eu consigo reduzir esse texto, mas se isso é um texto relevante. Será que faz sentido eu deixar essa parte? Porque aqui, ó, eu estou querendo dar uma ênfase nessa primeira parte. Ó. Nos últimos 7 anos, eu participei de campanhas online que geraram um montante de mais de 35 milhões de reais. Apesar desse número, eu preciso confessar que eu não fiz nada de muito complicado. Ponto. E aqui eu estou querendo, mais uma vez, reforçar esse conceito. E falar assim, ó, tem gente que me chama de mestre, mas na verdade eu não tenho nada de muito diferente. Tá bom? Então eu não preciso dizer que são do nosso mercado. Eu posso falar algumas pessoas, não preciso especificar. Está meio que implícito. Ó. Algumas pessoas me chamam de mestre. Aqui eu posso colocar alguns clientes, alguns clientes me chamam, ou alunos, fica mais contextual, alguns alunos me chamam de mestre. Eu até fico feliz, mas eu não preciso repetir, ó. Eu até fico feliz. Ó, já melhorei de muito difícil para só difícil, beleza? Alguns alunos me chamam de mestre. Eu até que fui feliz, mas a verdade é que eu não tenho nada diferente do que a maioria dos profissionais de marketing. Então aqui eu posso reduzir esse texto, mas a verdade é que eu não faço nada muito diferente, vai. Não faço nada muito diferente. Alguns alunos me chamam de mestre, eu até fico feliz, mas a verdade é que eu não faço nada muito diferente. Ou eu posso nada de outro mundo. Melhor ainda. E ó, aqui eu vou tendo as ideias, ó. Aqui eu não faço nada que você ou que qualquer pessoa com um método não seja capaz de fazer. Ó, percebe que eu já deixei difícil de novo. Ó, a minha tendência é sempre deixar mais difícil. Então, eu não preciso... Eu tenho que mudar, ó. A qualquer pessoa... Ó, mas é verdade que eu não faço nada que qualquer pessoa consiga fazer. Ponto. Aí o que eu posso fazer? Obviamente... Obviamente, estou falando de uma pessoa com um método. Beleza? Então eu posso quebrar o texto. Eu posso deixar o texto mais leve. Então já vai melhorando. Obviamente eu estou falando de uma pessoa com um método. Ponto. Talvez eu tenha um único fator que esteja me colocando em grande vantagem. Eu sou muito medroso. Sim, eu sou medroso. Apesar de ser cearense e culturalmente ter a fama de cabra macho, eu de longe não sou um empreendedor do tipo que assume risco. Então o que eu posso tirar aqui? Ó? Culturalmente. Desnecessário. Apesar de ser cearense e... Eu tiro a vírgula e coloco. Apesar de ser cearense e ter a fama de cabra macho, eu de longe não sou empreendedor do tipo que assume grandes riscos. Talvez pelo... Aí agora eu vou com o caldo. Então aqui tá tudo aprovadinho, ó. Percebe que eu já vou melhorando meu texto? O meu sonho era encontrar uma boa empresa que me deixasse vender os seus produtos e eu pudesse ganhar a minha comissão. Então aqui, ó, como é que eu posso deixar essa frase mais simples? Eu não posso colocar... Não preciso destacar uma empresa... Eu posso reduzir isso aqui, ó. O meu sonho... Eu não preciso falar os seus produtos. O meu sonho era encontrar uma empresa que me deixasse vender e ganhar comissões. Pronto. Então eu não preciso dar tantos detalhes, não preciso poluir tanto o meu texto. Mas faltando 3 meses para o meu casamento, eu não tinha tempo de procurar um emprego, eu precisava pagar os boletos do buffet. Pronto, ó, melhorei a minha primeira parte. Agora eu vou para o meu segundo bloco de texto. Ó, segundo bloco de texto. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Peguei o segundo bloco de texto. E vou colocar aqui agora, ó, meu segundo bloco de texto. Vou dar o Enter. E vamos ver, ó, o que eu fiz que precisa ser melhorado. Ele não deixa eu colocar tudo. Então, como eu vou salvar essa primeira parte, eu vou só dar mais um exemplo aqui para você ver. Ó. Eu precisava pagar os meus boletos. Desde os meus primeiros contratos, eu tinha muito medo que não funcionasse. Por isso eu me certificava que eu estava fazendo as coisas do jeito certo. Então aqui, ó, vamos lá. Ó.
Aqui eu posso dar um ponto final. Ponto. Desde meus primeiros contratos, eu tinha muito medo que não funcionasse. Ponto. Por isso eu me certificava que estava fazendo as coisas do jeito certo. Ponto. Beleza? Ó, eu quebro o texto. Eu deixo ele mais simples. Deixo ele mais leve. Mais do que isso, eu me certificava que eu estava fazendo as coisas na ordem certa. Ponto. E foi simplesmente assim que depois de 7 anos eu consegui gerar mais de 35 milhões em vendas usando a internet. Ponto. Aqui, ó, vamos lá. Difícil de ser lido, ó. Continuo um grande medroso. Tão medroso que para fazer qualquer estratégia eu faço uma análise detalhada do cenário e tomo as decisões com base em fatos, números e contextos. Então vamos lá, ó. Continuo um grande medroso. Ponto. Eu não preciso dar uma ênfase. Eu posso pular para cá, ó. Para fazer qualquer estratégia, eu faço uma análise detalhada do cenário e tomo decisões com base em fatos, números e contexto. Então, tem coisas que você faz, tira a firula, tira a ênfase, tira ali um elemento para o texto ficar mais forte. Então, quando eu falo, continuo um grande medroso, eu continuo um grande medroso. Ponto. Para fazer qualquer estratégia, eu faço uma análise detalhada do cenário e tomo decisões com base em fatos, números e contextos. Aqui, gente, é importante você entender que, em muitos casos, você tem uma licença poética. Nem sempre a pontuação, nem sempre vai ficar dentro da nova ortografia, dentro de todas as regras. Mas você tem algumas licencinhas poéticas que você vai dar um ponto final, você quer dar uma ênfase, você quer dar uma mensagem. Então esse aqui foi um exemplo de uma das ferramentas que eu uso para escrever cartas de vendas, na verdade para refinar minha carta de vendas. Basicamente eu começo a carta de vendas escrevendo num bloco de notas, num Google Docs da vida, e aí eu gosto também de escrever direto na página, então aqui eu fui escrevendo e já vou montando, e depois eu vou lá e começo a substituir, eu vou lá e começo a fazer. Uma dica, né, uma recomendação que eu faço dependendo da campanha, tá? Dependendo do modelo, dependendo do contexto, eu coloco para rodar a campanha e depois eu refino. Então, assim, por mais que esse texto, como está agora, ele não esteja 100% com a minha média aqui, uma grade de leitura boa, né? Eu tenho alguns pontos que eu preciso corrigir, ela é aceitável, ela dá para passar. Então, eu funciono aqui. Então, aqui tem um tempo de leitura médio, ó, 2 minutos e pouco, tal. Funciona. Então, em alguns casos, eu simplesmente faço e depois eu vou refinando, eu vou trabalhando. Isso é uma coisa que eu vou usar rápido, que eu vou mandar um e-mail no outro dia e tudo mais. Tem algumas coisas eu mando e depois eu vou refinando. Via de regra, eu vou fazer a carta de vendas, eu vou escrever, vou dar uma refinada e vou lá e coloco também. Em casos de vídeos é um pouco mais delicado, porque vídeo você não consegue... Você falou, né? Então, por exemplo, nesse mesmo vídeo aqui, se eu estivesse usando essa ferramenta, provavelmente eu falei algumas palavras que eu poderia ter eliminado da minha fala, eliminado do meu discurso. Mas o discurso falado em vídeo é diferente do discurso escrito. Então, no escrito, eu preciso realmente otimizar o máximo possível. Então, essa é uma das ferramentas que eu uso. Esse é um dos aqui, ó. Opa, deixa eu baixar aqui para você dar uma lida. Esse mesmo nome aqui, você vai ter a oportunidade de fazer o teste da ferramenta. Tem algumas outras ferramentas que eu uso, mas eu vou compartilhando com vocês nas nossas próximas aulas do nosso treinamento aqui de copy. Bom, mas eu tô falando um pouco desses bastidores porque eu acredito que essa é a parte mais difícil de escrever uma copy. Porque você está refinando algo que você já escreveu. Muitas vezes você escreve uma copy e você, beleza, é isso. E não, isso aqui é uma carta de vendas que você está construindo uma ideia, você está construindo uma mensagem. Algumas pessoas falam, poxa, Natanael, mas essas cartas de vendas longas, elas funcionam? Não seria melhor fazer um curtinho? Fazendo curtinho ou fazendo longo, a maioria das pessoas não vão assistir, a maioria das pessoas não vão ler. Então eu faço isso aqui para quem vai assistir e eu faço isso aqui para quem vai ler. E para essas pessoas eu vou colocar todos os detalhes possíveis. Todas as informações possíveis para essas pessoas, porque são as pessoas que vão ler. Então, por isso que vale a pena. Eu estou trabalhando com um discurso escrito, então eu preciso refinar o meu texto. Então, você vê aqui uma das ferramentas que eu uso. Eu nunca tinha mostrado isso aqui, nunca tinha apresentado esses bastidores. É uma ferramenta que me ajuda a escrever melhor, que me ajuda a refinar meu texto, e eu vou sempre trabalhando, buscando melhorar cada um desses. Depois que eu faço isso, eu posso ver, poxa, como é que eu posso ser um pouco mais específico? Você não pode deixar isso aqui matar o seu texto também.
Não adianta um texto que está fluindo, que está bem feito, mas ele vai matar suas promessas. Então depois tem mais uma terceira etapa de você voltar para o seu texto que está com uma dinâmica legal, mas falar o seguinte: esse texto está interessante? Esse texto está bacana? Esse texto está realmente interessante? E aí você faz o último exercício, que é esse que eu vou fazer agora para encerrar. É uma leitura em voz alta. E aí você pode colocar a sua equipe também para assistir, alguém para ouvir, e aí a pessoa vai tomando notas de alguns pontos que ela sinta, alguns elementos que a gente analisa também. Mas vamos lá, ficou como ficou. Cara amigo, cara amiga, nos últimos 7 anos eu participei de campanhas online que geraram um montante de mais de 35 milhões de reais. Apesar desse número, eu preciso confessar que eu não fiz nada de muito complicado. Durante 30 dias, eu vou te acompanhar em um pequeno grupo. E nesse grupo, eu vou compartilhar os bastidores completos de como eu vendo todos os dias. Não somente os meus produtos, mas centenas de outros empresários que são acompanhados por mim. Quando você ver esse método de perto, provavelmente será pensar: tem certeza que é somente isso? A verdade é que alguns alunos me chamam de mestre, eu até fico feliz. Mas a verdade é que eu não faço nada que qualquer pessoa consiga fazer. Ó, aqui, ó, já viu? Ó? Percebe como eu já dei uma travada aqui, ó? Percebe como eu já dei uma travada aqui? Então eu paro nessa parte, ó. Uma virada para o outro não ficou tão legal. Então eu preciso conectar aqui. Não tem certeza que é isso? Então, vamos lá. Alguns alunos, então eu preciso fazer uma conexão desse elemento aqui para ficar trabalhado. Então, ó, já estragou. Já ficou mais difícil. E aí você vai brincando com o texto, ó, você vai trabalhando. Ó. Alguns alunos me chamam de mestre, eu até fico feliz, mas a verdade é que eu não faço nada que qualquer pessoa nada que qualquer pessoa consiga fazer. Então aqui, ó, essa parte está embolada. Ó. Então como é que eu posso dar essa ideia de que, pô, as pessoas estão falando que eu manjo muito, mas a verdade é que... Então eu posso mudar, ó. Por mais que alguns me chamem de mestre, a verdade é que tudo o que eu faço é simplesmente seguir um método. Ponto. E aí eu posso apagar essa outra parte aqui, ó. Uf. Então vamos ver se ficou melhor? Quando você vê esse método de perto, provavelmente você irá pensar: tem certeza que é somente isso? Por mais que alguns me chamem de mestre, a verdade é que tudo que eu faço é simplesmente seguir um método. Se eu não quiser repetir a palavra método, eu posso falar assim: eu sigo um processo. O que eu faço é simplesmente seguir um processo. Talvez eu tenha aqui vale um mas. Aqui vale um mas, talvez eu tenha um único fator que esteja me colocando em grande vantagem. Eu sou muito medroso. E aí vamos lá, continuando trabalhando no texto. Beleza? Bom, vou continuar aqui trabalhando com o meu texto. Vou continuar trabalhando aqui com a otimização da minha copy. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Espero que você tenha gostado de um pouco desses bastidores aqui. Eu vou deixar um espaço aí para comentário, para caso você queira fazer mais perguntas sobre copy, discutir um pouco mais sobre esse incrível mundo que é você escrever para vender, criar ideias para vender, mensagens que vendem. E muito em breve você vai ter notícias aí também de um novo treinamento de copy que a gente vai lançar, principalmente quem vai formar copywriters para sua equipe, mas você que é empresário, que quer escrever melhor, que quer escrever para vender, que quer gerar resultados. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.